Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalhem bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalhem bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Saudações! Como estamos? Tudo bem? Espero que sim. Como diz uma fada taróloga com quem eu aprendi essa música, se não tá, agora vai ficar. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Ava da Terra. Esse é o nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. 60% das pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem, mas isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. E eu continuar a estar aqui a ler as cartas para nós. Deixe seu like, seu comentário, dizer aí o que você gostou, o que você não gostou, o que ressoou, o que não ressoou. E vamos ver o que o oráculo do tarô tem para nos dizer hoje, nessa semana de lua nova, de renovo emocional. Sinto que eu estou esquecendo alguma coisa, daqui a pouco eu lembro. Leitura atemporal, coletiva, intuitiva. Pega aquilo que ressoa com você, com o seu momento, aquilo que faz sentido para você e solta o resto. Rei de paus, já caiu aqui. Rei de paus e no fundo do deck o as de espadas. Então a gente está encarando aí uma revelação, uma verdade ou uma nova percepção da nossa própria motivação, da maturidade, da profundidade da nossa motivação, do nosso fogo, da nossa paixão, daquilo que nos motiva e nos move na vida, ir atrás dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos desejos, né? E fazer acontecer. Tem também nessa carta alguns répteis, uma salamandra, uns lagartos. E que fala, né? Eles falam muito do elemento do fogo, mas falam também do poder do fogo de transmutar e transformar. O que a gente tem para falar de fogo hoje, de paixão, de motivação. Oi, meio travancado aqui. Que é a força das deusas, da grande mãe, a força ancestral feminina, uterina, oceânica, que a gente vê em Karen Iemanjá, algumas na Nossa Senhora, ou até na nossa própria mãe, na nossa própria carne, para quem é mãe nas nossas filhas, nas nossas amigas, que é a força da vida, da qual as mulheres são guardiãs, se faça presente nessa mesa, nessa leitura. Página de paus. Então tem galera aqui aprendendo sobre as próprias motivações, as próprias paixões, aprendendo sobre si, o que te move. Tá aprendendo sobre o que te move? Tá aprendendo o que te faz feliz? Tá tendo clareza? Não só clareza, né? Mas assim, a expansão desse fogo através da figura do sol aqui, né? O sol, ele nos aquece, nos alimenta, mas muito sol pode dar problema. O fogo, ele tem a sua sacracidade e o seu perigo. O louco, a louca,
avaliando as suas paixões, tendo clareza sobre as suas paixões, alimentando esse fogo e tendo a coragem de se jogar, de se lançar no novo, de buscar viver de forma desprendida, sem expectativas. Eu gosto muito dessa carta. É ser humano da maneira mais simples possível, que é se jogar na vida, entendendo que a vida está aqui para ser vivida, que a gente não tem um ponto de chegada, né? 3 de ouros, fala de trabalho em grupo, fala de trabalho em equipe, fala de trabalhos relevantes para os outros também. Então, um trabalho de grande valia, um trabalho que mexe com as pessoas. Às vezes você é artista, um tipo de mentora, mas o trabalho que você vem fazendo nesse sentido, mesmo o trabalho que você faz com você mesma, de entender as suas paixões e aquilo que te move e honrar as suas paixões nesse movimento de liberdade, é um trabalho que impacta as pessoas ao seu redor. Pajem de copas. Estamos aprendendo também que esse trabalho pode, né, que as paixões trazem alegria, trazem um senso de contentamento, de realização, né? Que seguir as paixões que habitam o corpo, porque a gente sente no corpo, elas trazem novas experiências emocionais. Tá vendo o peixinho pulando para fora da copa ali? Pulou aqui. 4 de espadas. Mais uma. E o 7 de ouros. No fundo do deck, o 4 de ouros. Isso aqui já é a sombra que saiu na outra leitura, né? Você vai fazendo esses trabalhos de reconhecimento da sua paixão, do seu fogo, de nutrir o seu próprio fogo, né? Nutrir as suas paixões, até chegar num ponto que você consegue se lançar, se lançar e viver de forma mais desprendida, mais livre, menos preocupada. Ai, tem uma coisa na minha garganta, peraí. Tá difícil falar ainda, me desculpem. E esses trabalhos que você vai fazendo no seu emocional, no seu interior, eles vão gerando frutos que impactam a sua comunidade, a sua família, as pessoas ao seu redor. E às vezes até além disso, né? Porque a gente não tem controle nem consciência das pessoas que a gente afeta e como as pessoas nos veem e como isso afeta a vida delas. Então, muitas pessoas aqui se tornando um referencial de trabalhar as paixões internas, honrar as paixões internas. E o que isso move no mundo, né? Assim, você ter a coragem de ir lá e fazer o que precisa ser feito. Aí as pessoas olham, as mulheres ao seu redor, olham o que está acontecendo, falam, não, mas se ela pode fazer, eu também posso fazer. A coragem, ela tem esse poder inspirador, né? E aí descobre-se que nesse movimento existe muito realização. Apesar de existir dor, sacrifício, no sentido de quando você faz uma escolha, você perde outra coisa. Mas existe uma alegria e um senso de reconhecimento do próprio valor, né? Através das emoções experienciadas nesse processo, nesse trabalho interno, de alimentar e nutrir as próprias paixões, motivações, esse fogo interno. A gente falou isso na última leitura. E aí, a gente tem aqui o 4 de espadas e o 7 de ouros. Então, para algumas pessoas existe uma necessidade de descanso, né? Você está batalhando, você está lutando e precisa descansar. Essa carta é o descanso do guerreiro. Nos tempos medievais, os cavaleiros, os guerreiros e guerreiras iam para a guerra, iam guerrear e voltavam para casa. Quando retornavam, existia um ritual de deitar-se em um caixão para meditar, pensar na vida e na morte.
né? Essa carta também pode falar de alguém que está enfermo. Então, ou esse processo aqui te deixou zoado e você precisa de um descanso, ou você está honrando o seu corpo e as suas paixões e o seu fogo de tal maneira que você entende que é hora de descansar e você se recolhe de certa forma. Até porque você entende que os frutos do seu trabalho vêm, né? A colheita virá. No fundo do deck eu tenho aqui o 4 de ouros, o 6 de espadas e o eremita. Pessoas deixando apegos, cortando fora apegos. Ou então, né, o 6 fala de lógica, de pensamento, de ideia, de mente, você fazendo um esforço lógico, porque abrir mão de apegos é uma coisa difícil e não é aquela coisa que você espera, né, quando a gente espera parar de estar apegado para ir embora, a coisa não anda. Então, o 6 de espadas fala justamente desse esforço lógico, intelectual, de escolha e disciplina de eu não vou alimentar mais isso, eu vou deixar esse apego porque ele está me paralisando, está me estagnando, porque não me faz bem, porque não me cabe, porque quando eu estou aqui segurando todas as minhas moedas, segurando tão firme que eu tenho, eu não caminho, né? Então, deixar esse lugar e seguir adiante num movimento também de recolhimento, de pausa, de olhar para dentro, de se valorizar. Vamos ver o que mais? Essa mensagem. Rei de paus. Um julgamento. Para muitos aqui que estão trabalhando as suas paixões, as suas motivações, o seu fogo, as ações que você toma na vida, vai chegando um grande dia aí de resolução, de resolução, de solução, né? Se você está esperando alguma coisa se resolver e trabalhando para que isso se resolva, né? Você vai lá nas profundezas da sua paixão, da sua motivação, tirar força de onde você não tem para fazer um corre, as soluções, aí as resoluções acontecendo, a colheita, né? Agem de paus. Isso tá me atrapalhando. Rainha de ouros. Então, você trabalhando, né, as suas paixões, o seu fogo, a sua motivação, de uma maneira, chegando num patamar de estabilidade, um patamar de abundância, um patamar de confiar realmente, né? O rei de paus com a rainha de ouros aqui e o pajem de paus. Existe uma maturação, um avanço, um aprofundamento, né? O sol com o 7 de paus é você, quando você entende e nutre as suas paixões, você sabe defender os seus valores quando é preciso se levantar para defender aquilo que você acredita, defender o seu valor, não aceitar menos do que você merece. O louco, a louca. 5 de copas. 5 de copas fala de arrependimentos, fala de ver o copo meio vazio, esquecer dos recursos que você já tem porque tá chorando leite derramado. Um luto, né? Então, assim, tem pessoas aqui que ou saem de um luto para se jogar através desse processo de valoração das próprias paixões, do próprio fogo da vida, e outras pessoas que se veem desafiadas a, nesse momento, nesse processo de reconhecimento das paixões, do fogo, de cuidado com esse fogo, né? Com sentimentos e emoções do passado, de arrependimento, de lamber ferida, né? Essa coisa de lamber ferida, sabe? Então, e que isso é importante também a gente processar as coisas que a gente sente, né? A gente precisa disso.
Mas cuidado para não ficar preso, porque são movimentos completamente opostos, né? Você se jogar na liberdade e estar solto para se jogar em algo, e você ficar lambendo ferida, chorando leite derramado, pensando, por que não? Mas e se? Então, um pouco de droga, um pouco de salada. Não deixe de sentir as suas emoções, mas não fique preso, não fique estagnado aqui, né? Porque esse jogo fala muito de movimento, de paixão, de motivação, de você usar esse fogo, essa força da vida para ir atrás daquilo que você quer e criar a vida que você quer ter. 9 de paus com o 3 de ouros, esses trabalhos internos, eles trazem uma noção de muito autorrespeito e respeito das pessoas que estão à sua volta. Mas ao mesmo tempo, existe um senso de cansaço, sabe? Assim, de você, tipo assim, nossa, mas quanto mais que eu tenho que fazer isso aqui, que trabalhar nisso desse jeito, talvez o lugar que você esteja ou a situação que esteja te impulsionando a trabalhar essas paixões, esse fogo da vida, seja um lugar bastante desconfortável, seja uma situação, um contexto desconfortável, né? Mas você está quase lá. Não esqueça de olhar para si com respeito, com verdade, de valorizar as conquistas que você já conquistou e os avanços que você tem feito nesse processo de autoconhecimento, de nutrir as suas paixões, honrar as suas paixões, honrar aquilo que te move. Página de copas, esse aprendizado, né? Essa percepção de que quando se trabalha as paixões, se trabalha as emoções, que trabalhar as paixões e ir atrás das paixões abre portas para novas experiências emocionais, uma nova maturidade emocional e uma sensação de pertencimento. Um enforcado. Tem essa questão da nova perspectiva nesse jogo e tem essa questão da estagnação, porque o pendurado, ele fala de você sair da sua zona de conforto, se colocar em uma situação desconfortável, ou ser colocado pela vida, né, numa situação desconfortável para ter uma nova perspectiva, para ter uma mudança de perspectiva, de visão. Mas ao mesmo tempo, essa carta fala de você ficar preso, né, você não conseguir sair desse contexto de eu saí da minha zona de conforto para aprender alguma coisa e aí agora eu tô preso nessa nova, cria-se uma nova zona de conforto no desconforto, né, que é você ver as coisas, você consegue enxergar. A primeira parte ela é completada, você enxerga as coisas de uma nova perspectiva, mas ao mesmo tempo não há movimento. Então cuidado, tem pessoas aqui que estão em perigo de estagnação, tá? Como eu gosto de dizer, não se conforme em ser uma poça quando você é um rio, tá bem? Bora fluir aí. 4 de espadas. 8 de espadas, justamente, mais o 5 de espadas e enforcado aqui. Muito descanso, muita solitude gera angústia. Você fica remoendo coisas e existe o perigo de tornar-se escravo, cativo da própria mente, dos próprios pensamentos. Então fica aqui esse aviso, esse alerta para não se deixar cativar, prender, segurar, estagnar no desconforto, na dor. Para algumas pessoas existe aqui um costume com a dor, né? Às vezes quando a gente sofre muito na vida, a dor se torna um lugar, por mais incoerente ou contraditório que isso pareça, mas para muitas pessoas a dor se torna um lugar tão familiar que é uma zona de conforto. Né? A dor, a angústia mental, pensamentos viciosos, você fica pensando. E aí você vai se tornando mais refém, a ansiedade vai subindo, a angústia vai subindo. Né? Lembrar que o descanso é necessário, porque você trabalhou
e que os frutos virão, mas não se deixar engolir pela mente ou pelas emoções. Pulou aqui a justiça e o 4 de paus, né? A colheita, ela vem de forma justa. Ela vem porque você merece, porque você trabalhou. E ela vem em forma de estrutura. E é o de paus, né? Uma estrutura, uma estabilidade que tem a ver dentro do seu movimento de paixão, de fogo, de motivação. Essa carta ela é representada muitas vezes num casamento. Então, uma estrutura construída através de uma paixão. Então, pode ser a sacralidade, a consagração de um relacionamento? Pode, mas pode ser também um trabalho que você tem buscado fazer porque é o que te move, é o que você ama, é a sua paixão, você sente que aquilo é sua missão, é o seu propósito, que você tem que fazer aquilo porque aquilo te faz feliz. E aí você vai trabalhando, você vai alimentando essa paixão, você vai vendo como isso afeta as outras pessoas e quanto isso te enche de alegria. Você entende que o descanso também é necessário, né? Porque não dá é o equilíbrio, né? Você trabalhar, você fazer os seus esforços, mas também entender que é preciso descansar, porque nós somos humanas. E aí, a colheita justa, equilibrada, que você merece, ela vem numa estrutura, numa estabilidade, né? Essa paixão, ela alcança um patamar de estabilidade. Uma estrutura sugere algo que você pode confiar. Você construiu algo sólido a partir dessa paixão, desse movimento, que aqui para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. No fundo do deck, novamente. Olha isso! Quem está aqui no fundo do deck? 4 de espadas com 7 de ouros. As mesmas cartas que saíram aqui, as duas últimas cartas. Se a sua preocupação é ai, tá tudo assim, eu tô indo atrás, tô fazendo, não tô vendo resultado. Descansa, porque vai frutificar. Respira. Abre a palma da mão assim, ó, bem estendida assim. Respira fundo. Os frutos virão. Os frutos virão. Para algumas pessoas, esses frutos têm a ver com um suporte emocional, uma oferta emocional que honra a carnalidade, o orgulho e o aprendizado, né? Os aprendizados. Muito linda essa leitura, hein? Tem o sol aqui abençoando, clareando. Se jogue nas suas paixões, continue fazendo os seus trabalhos internos e externos, né? Você ir atrás das suas paixões, daquilo que te motiva, daquilo que te enche de alegria. Isso vai gerar fruto. Uma resolução vindo para muitos até além das suas próprias expectativas. Mas eu vejo uma coisa muito de honra aqui, né? Rainha de ouros, sol, o 3 de pentáculos, o 9 de paus, a justiça, o julgamento. Quando você se honra, você também é honrado. Quando você se honra, você ensina ao mundo, ao universo, para quem acredita nisso, e às pessoas ao seu redor, aquilo que você merece. Não, eu não aceito, eu defendo os meus valores, eu não aceito algo que não é para mim, quando eu sei que eu mereço algo melhor. Porque eu me honro, eu me valorizo, eu sei quem eu sou, eu valorizo as minhas paixões, eu vou atrás do que eu quero. E aí as pessoas entendem
né? Olha como ela se trata, olha como ela se carrega no mundo, realmente. Vou abrir uma carta aqui do Oráculo da Terra pra gente finalizar essa leitura. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Uma energia, por favor, Oráculo da Terra, para essa leitura. A cura, a água, né? Uma nova fluidez aí a partir de um movimento de cura, de um trabalho de cura. A abundância. Eu acho que para algumas pessoas aqui, eu amo essa carta, tão linda, essa romã. No fundo do deck, a casa e o tempo, e a perseverança, e a vida. Oi? Peraí, vamos ver se eu consigo mostrar. Para algumas pessoas aqui, olhar para a própria paixão, olhar para o próprio corpo, o que o corpo te fala sobre as suas paixões, sobre a sua vida, sobre aquilo que te move, sobre aquilo que alimenta esse fogo da vida, é algo, né, aquilo que eu estava falando, de você estar acostumado com a dor, acostumado com o sofrimento, acostumado com a ansiedade, com a angústia. Foi preciso um trabalho de muita cura para valorizar as próprias paixões e se enxergar como merecedor de viver as próprias paixões, de honrar o corpo, de honrar aquilo que te move, honrar os seus próprios desejos. Né? A gente aprende muito a viver pela ótica dos outros. Quando a gente nasce nesse mundo, a gente tem muitas coisas impostas a nós, as vontades dos outros, os valores dos outros, os valores de um sistema. E quando a gente decide buscar aquilo que é nosso de verdade, genuinamente, seguir o nosso coração, seguir o nosso fogo, às vezes precisa curar algumas coisas, né? Algumas emoções, alguns sentimentos que foram gerados nesse processo de ser engolida pelo mundo. Mas essa leitura aqui é para quem tem feito esses trabalhos, né? E vai encontrando aí um novo nível de abundância nessas paixões. Até um senso de pertencimento. Muito lindo. Muito obrigada. A gente se vê logo. Tchau.